Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, nessa semana, nós vamos estudar a lei da gravitação universal. E nós vamos conseguir responder perguntas como: por que os planetas do sistema solar giram ao redor do Sol? Já pensaram sobre isso? Ou então, por que a Lua se mantém sempre presa à Terra, girando à sua volta? Né? Ou se certos corpos, como por exemplo, meteoroides, podem cair na Terra, por que a Lua também não cai? Por que a Lua ela fica ali, sempre naquela posição girando ao redor da Terra e ela não cai sobre a Terra se outros corpos caem? Ou então, por que caímos na Terra quando nós estamos soltos no espaço? Por que o contrário não acontece? Por que nós não caímos no espaço fora da Terra? A gente sempre cai para a Terra. Então, estudando a lei da gravitação universal, nós vamos conseguir responder essas e outras perguntas, tá bom? Então, vamos nessa. Veja, nós vamos falar sobre a atração gravitacional. Tá? Então, aquelas perguntas que eu mostrei para vocês, elas podem ser respondidas pela atração gravitacional. Tá? Na atração gravitacional, os corpos, eles sempre se atraem mutuamente. Vamos entender. Ora, se uma maçã se desprende de um galho, ela cai em direção à superfície da Terra, certo? Se nós estivermos soltos no espaço, próximo à Terra, nós também caímos, mas nunca caímos fora da Terra, não é isso? Não importa o ponto do planeta que nós vivamos. Se for solto próximo à superfície da Terra, a gente nunca cai fora no espaço sideral, nós sempre caímos na Terra. E aí vem a pergunta: por que nós não flutuamos ou nos elevamos no espaço em vez de cair? Por que a gente não fica flutuando ou por que a gente não se eleva, né? Não cai fora da Terra? A gente sempre cai para a Terra. Então, galera, isso se deve à força da gravidade exercida pela Terra sobre todos os corpos que estejam relativamente próximos à sua superfície. E aí, certamente você já ouviu falar sobre isso, né? Nós estamos presos à Terra e nós caímos na Terra por conta das forças da gravidade que nos mantém próxima à superfície da Terra. O que talvez você não sabia, tá? É que nós também atraímos a Terra com uma força da mesma natureza. Pois é, galera, não é só a Terra que nos atrai, nós também atraímos a Terra. Por isso que lá no título tem: os corpos se atraem mutuamente. Isso quer dizer que nós atraímos todos os objetos e nós somos atraídos por eles também, tá? Acontece que essa força de atração, por exemplo, entre mim e um caderno, ou entre mim e o celular que eu estou segurando agora, é uma força muito pequena. Então, por essa força ser muito pequenininha, então praticamente nós não sentimos o efeito de atração como nós sentimos com a Terra, porque a Terra tem uma massa muito grande. Então, por a massa da Terra ser maior, nós sentimos o efeito dessa força e nós caímos e os corpos caem em direção a ela, tá bom? Os corpos que estão aí ao redor da sua superfície. Então, a força da gravidade e a lei da gravitação universal. Essa força da gravidade, como eu tinha falado para vocês, é uma força de atração que os corpos exercem uns sobre os outros, tá? Mutuamente. Então, tudo que tem massa exerce força gravitacional. É aquilo que eu tinha falado. Eu atraio o celular me atrai. Tudo que tem massa exerce força gravitacional. Então, galera, como tudo que tem massa exerce força gravitacional, é possível saber qual é o valor dessa força gravitacional entre os corpos. E aí, a gente tem um enunciado, tá, para a gente entender melhor como funciona essa força de atração entre os corpos, chamado de Lei da Gravitação Universal. A Lei da Gravitação Universal, ela foi formulada por Isaac Newton. E o enunciado diz o seguinte: lembra que eu estou querendo. Esse enunciado ele diz a respeito dessa força de atração. Então, para eu saber como essa força ela funciona entre os corpos, eu tenho esse enunciado, eu tenho essa lei e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho qual é a equação matemática dessa lei da gravitação universal. Então, todos os corpos do universo exercem uma força de atração uns sobre os outros. Essa força de atração, ela funciona da seguinte forma: na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre eles. A gente vai entender o que isso quer dizer, tá? Mas resumindo, quer dizer que quanto maior as massas dos corpos, maior a força gravitacional, e quanto mais distante os corpos estiverem um dos outros, menor é essa força gravitacional, mas numa proporção quadrada. A gente vai entender isso, tá certo? A lei da gravitação universal, ela pode ser expressa matematicamente assim.
por essa expressão que está aparecendo aí na tela para vocês, na qual o G é uma constante gravitacional, então é sempre o mesmo valor. M1 é a massa do primeiro corpo, M2 a massa do segundo corpo e D a distância entre os dois corpos, tá bom? Então, perceba que nós temos uma razão, ou seja, uma divisão entre as massas dos corpos dividido, não é, pela distância ao quadrado entre eles. Então, quanto maior forem as massas dos corpos, maior vai ser a força de atração gravitacional entre eles, e quanto mais distante eles estiverem um do outro, menor vai ser essa força gravitacional, tá bom? Vamos compreender isso melhor. A gente sabe que tudo que tem massa exerce força mutuamente entre si. Mas nós vamos analisar a ação da força de atração entre a Terra e a Lua, tá bom? Vamos utilizar como exemplo a Terra e a Lua. Então, nessa figura aí, eu tenho a Terra e a Lua e eu sei que existe uma distância entre elas. Como tudo que tem massa exerce força mutuamente entre si, a Lua exerce uma força sobre a Terra e a Terra exerce uma força sobre a Lua. Essa força aí, que uma exerce na outra, é a força de atração gravitacional, tá bom? É a força gravitacional. Se eu tiver, galera, agora a Terra, só que a Lua eu duplicasse, né, a massa da Lua, eu fizesse com que essa Lua tivesse massa 2 vezes maior. Eu sei que isso interfere na força de atração entre elas, porque essa força de atração, lembra que a força gravitacional depende das massas dos corpos. Então, mantendo a distância fixa, mas fazendo com que a Lua duplique de tamanho, a força também irá duplicar, a força de atração gravitacional entre elas. Essa força será 2 vezes maior. Agora, eu quero que você imagine o seguinte, que eu tenha a Terra e a Lua novamente, a Lua e a Terra com as mesmas massas da figura A, só que a diferença agora é que eu aproximei pela metade a distância entre elas. Então, eu diminuí a distância entre elas. Quando eu diminuo a distância, eu também tenho um impacto na força. Eu tenho que a força ela vai ser 4 vezes maior. Então, quando eu diminuo a distância pela metade, a força vai ser 4 vezes maior. Se essa distância ela fosse aumentada, tá? Aumentasse 2 vezes a distância entre elas, então a força iria ser 4 vezes menor. Tá? Então, é importante que você entenda isso. A força de atração gravitacional, ela depende das massas dos corpos, né? Se eu duplicar a massa de um corpo, a força de atração entre esse corpo e o outro vai ser 2 vezes maior. E se eu diminuir a distância entre eles pela metade, a força vai ser 4 vezes maior, tá certo? Olha só, resumindo, nós temos o seguinte: quanto maior for a massa dos corpos, maior será a intensidade da força que os atrai mutuamente. Quanto mais distante estiver um corpo do outro, menor será a força de atração entre eles, tá certo? Vamos agora entender o seguinte: por que um corpo orbita o outro? Por que é que um corpo gira ao redor do outro? Como nessa imagem aí, nós temos o Sol e nós temos os planetas do nosso sistema solar girando ao redor do Sol. Então, galera, por 2 motivos. O primeiro é a força da gravidade, tá certo? A força da gravidade faz com que os planetas eles permaneçam em órbita ao redor do Sol e também que a Lua permaneça em órbita ao redor da Terra. O outro motivo é o próprio movimento desses corpos. Então, isso significa o seguinte, que se não existisse a força gravitacional, os planetas não girariam ao redor do Sol. Então, mesmo que eles estivessem em movimento, mas não existisse a força gravitacional, eles estariam andando em linha reta no espaço, vamos colocar nesses termos, tá certo? Então, a gravidade, a força gravitacional é o que mantém tudo unido, tudo girando. A segunda coisa, o que faz com que os planetas não caiam no Sol, por exemplo, ou que a Lua não caia na Terra, é o próprio movimento desses planetas ou da Lua ao redor do Sol, no caso, os planetas, incluindo a Terra, e da Lua ao redor da Terra. Então, o que faz com que um planeta orbite o outro e não caia na superfície do Sol, no caso dos planetas, ou na superfície da Terra, no caso da Lua, é o próprio movimento. Vamos entender isso com um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Olha, nós já estudamos que se um corpo se movimenta livremente, sem que nenhuma força atue sobre ele, a trajetória desse corpo é uma linha reta, não é? Logo, para modificar a trajetória de um corpo que se movimenta em linha reta, é preciso que uma força seja aplicada sobre esse corpo. Um corpo só adquire aceleração se uma força for aplicada sobre ele, não é? Se uma força não for aplicada, o corpo vai continuar com velocidade constante. No caso de movimentos circulares, essa força
é a própria força centrípeta. É uma força que nós chamamos de força centrípeta. É uma força direcionada para o centro. Então, olha esse exemplo que eu tenho aí, tá? Nesse exemplo, o que faz com que a pedra permaneça em órbita na mão do garoto, com um movimento circular, é a força centrípeta, tá? Representada pelo cordão. Então, aí a força centrípeta, que é uma força dirigida sempre para o centro, está representada para o cordão. Se não fosse essa força centrípeta, essa pedra não ia conseguir fazer esse movimento circular. É tanto que, se o cordão se romper, se quebrar, a pedra ela não fará esse movimento circular. Ela vai sair pela tangente, ela vai seguir em linha reta. Ou seja, voltará a apresentar uma trajetória retilínea. Então, o que faz com que a pedra gire em uma trajetória circular é uma força, não é? Essa força é a força centrípeta. Caso essa pedra, o cordão rompesse, a pedra ia sair em linha reta. Agora, caso essa pedra parasse de se movimentar, o que iria acontecer se ela parasse de se movimentar? Não, ela ia cair na mão do garoto, né? Ia cair ou em cima do garoto, tá? Se ela parasse o movimento dela. Então, perceba que, para que eu mantenha um corpo em órbita, eu preciso, primeiro, de uma força centrípeta, né? Depois, eu preciso de movimento. Então, para explicar por que os planetas giram ao redor do Sol, ou por que a Lua gira ao redor da Terra e não cai na Terra, a gente sabe que é por dois motivos, tá bom? O primeiro é a força centrípeta, que puxa sempre em direção ao centro. No caso, essa força centrípeta é a própria força da gravidade. E o outro motivo é que os planetas, eles se movimentam, eles têm velocidade. Por isso que eles giram, tá? Ao redor da Terra, a Lua ao redor da Terra e os planetas ao redor do Sol. Resumindo tudo isso que eu falei, a força da gravidade é a força centrípeta, né, sobre os corpos celestes, e eles fazem com que os planetas adquiram esse movimento circular. O outro é o movimento. Os efeitos somados do movimento com a força centrípeta produzem esse movimento orbital. Para finalizarmos, vamos entender por que nós caímos na Terra e não ao contrário. Olha só, a força de atração entre os corpos é mútua, ou seja, enquanto você é atraído pela Terra, a Terra também é atraída por você, não é mesmo? Se as forças são mútuas, isso é verdadeiro. Assim, se você saltar de um lugar alto, ao mesmo tempo que a Terra puxa você, você puxa a Terra. Então, como é que se explica que você cai na Terra e a Terra não cai em você? E aí? Bom, galera, a resposta para essa pergunta é que a Terra, ela tem uma massa muitas vezes maior do que a sua massa, né? Do que a nossa massa. E, portanto, ela também tem uma inércia muito maior. Você lembra da inércia, não é? A inércia é a tendência que um corpo tem em se manter no estado que está. Então, se está em repouso, tende a ficar em repouso. Se está em movimento, tende a ficar em movimento. Acontece que, quanto maior a massa, mais difícil é fazer com que o corpo pare ou que o corpo entre em movimento. Então, como a massa da Terra ela é muitas vezes maior do que a sua, a força de atração consegue mover o seu corpo muito mais facilmente do que moveria a Terra. E assim é você quem cai, e não a Terra que cai em você, tá bom? Bom, pessoal, então finalizamos, tá bom? Esse vídeo. Queria dizer para você acreditar em você é muito capaz. E para lembrar você de sempre agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo dia vivido. Então, tchauzinho.